Paz do Senhor. Tribunal de Cristo, parte 3. Tribunal de Cristo, parte 3. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando a edificavam. Nós estamos aqui percebendo a maneira certa de se edificar, de fazer a obra. As pedras, elas eram trazidas para o templo, para a construção do templo, prontas. Elas já eram preparadas para aquilo. Não eram pedras trazidas de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma, e depois eram tratadas e trabalhadas dentro do templo para que elas ficassem na forma correta. Mas evitava-se o barulho de martelo, de machado e de qualquer outro instrumento de ferro dentro do templo. Isso quer dizer que a nossa obra deve ser feita de maneira minuciosa, deve ser feita com cuidado, deve ser feita através da sabedoria do Espírito Santo, preparada pelo Espírito Santo, chegando preparada em todo tempo, não de qualquer maneira. Não vai bater martelo, bater machado dentro do templo, na obra, fazer a obra com barulho desnecessário, fazer a obra com barulho que vai ser incômodo, que vai incomodar os ouvidos de maneira alguma. Aqui houve-se na construção do templo cuidado de levar as pedras já prontas apenas para ser cada uma colocada no seu lugar. Então, entre outras coisas, isso quer dizer que cada obreiro tem o seu lugar, e deve ocupar o seu lugar, e ainda mais, deve vir preparado. Essa pedra deve chegar preparada para fazer a obra. Logo, esse negócio de que não precisa se preparar, de que não precisa estudar, de que não precisa ter aquela preparação lá em casa, lá bem antes, dias e dias antes da obra, para então aí exercer o ministério, isso cai por terra aqui. Por quê? Porque já está aqui dizendo ó, que as pedras iam para casa preparadas. Então a pedra tem que estar preparada, tem que estudar sim, tem que se preparar sim, tem que preparar o culto antes de ir para a igreja sim, tem que estar preparado sim, tem que estudar e estudar muito, porque ainda nos nossos dias existe um preconceito terrível de pessoas que pensam que podem fazer a obra ao acaso. Como assim ao acaso? Elas dizem assim: eu não estudo não, eu não estudei não, mas Deus usa. Eu não me preparei não, eu não me preparo antes, porque chega na hora, o Espírito Santo fala através da minha boca. Só que essas pessoas se esquecem que o Espírito Santo, ele nos lembra de tudo que temos visto, ou seja, ele vai usar tudo aquilo que está no coração do espírito da pessoa para colocar para fora, para fazer fluir dessa pessoa em favor da obra, para que a obra seja excelente. Então, se você não estuda, se você não se prepara, se você não lê Bíblia, se você não medita na palavra, se você não se prepara antes, como é que você vai se encaixar? Aí alguém vai ter que bater martelo, vai ter que bater o machado,
vai ter que bater o instrumento de ferro em você para ver se você cabe, Mas se você se prepara antes para a obra, se o obreiro se prepara antes, não precisa de machado, não precisa de martelo, não precisa de instrumento de ferro, porque o obreiro já está preparado. É só ele se encaixar no lugar dele, ficar no lugar dele, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. E isso vai gerar galardão para esse obreiro. Também, aqui nos diz que não devemos querer nos encaixar no lugar que não é nosso. Porque cada pedra tem o seu lugar. Cada pedra tem o seu lugar definido, vai se encaixar perfeitamente naquele lugar. Então, não devemos, o obreiro não pode querer fazer aquilo que é do outro obreiro fazer. Se você é pregador, pregue. Se você é professor, ensine. Se você está preparado para o louvor e adoração, para levar a igreja a adorar, então faça isso. Se você é responsável pelas crianças, ou então, se você é responsável por ensinar as mulheres, então faça isso. Mas se você é responsável por uma coisa, não vá se meter em fazer outra coisa, porque isso vai causar confusão e vai causar barulho de martelo, de machado e de instrumento de ferro dentro da casa de Deus, e isso vai causar muito problema, porque dentro da casa de Deus não é para ter barulho, dentro da casa de Deus é para ter louvor, é para ter adoração. O barulho, o som que vem da casa de Deus é o som dos louvores. O som que deve vir da casa de Deus é o som da adoração. O som que deve vir da casa de Deus são os glórias, os aleluia. Esse som tem que vir da casa de Deus. Som de martelo, som de machado, som de instrumento de ferro batendo na pedra, não é bom. Isso é desagradável diante de Deus e afasta a glória de Deus da presença dele. Porque a glória de Deus só enche a casa depois que a casa está pronta. Então não se meta a fazer aquilo que não é da tua alçada, aquilo que você não foi chamado e não foi preparado para fazer. Inclusive, nos dias de hoje, graças a Deus, nos dias de hoje, não tem nenhum obreiro despreparado fazendo a obra. Não existe, claro que não existe, nenhuma pedra querendo se encaixar no lugar que não é dele. Não existe nenhum pregador pregando sem ter lido a Bíblia. Não existe nenhum pastor pastoreando antes de aprender a palavra de Deus. Graças a Deus, nos dias de hoje, não tem isso. Graças a Deus, são todos líderes preparados na palavra, no conhecimento e na sabedoria do Senhor, cheios do Espírito Santo, como diz a Bíblia. É por isso que não tem ninguém querendo se encaixar onde não foi chamado. Graças a Deus por isso, né, irmão? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então de lá nos remete para cá uma equação teológica. Como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Então isso quer dizer, irmãos, que a obra até um tanto é feita por um e depois vai continuar sendo feita por outro. Isso quer dizer uma coisa que muitos ignoram e que talvez você até nem vai concordar comigo agora. Por isso que nós temos que ver como nós edificamos, e também por isso que Jesus disse: ide e fazer discípulos. Ide e fazer discípulos. Entenda que aquilo que você edifica deve ter continuidade. Por isso tem que ter o discipulado, já que o teu galardão vai depender muito mais do que o seu discípulo faz. Você vai receber mais galardão
a respeito daquilo que o seu discípulo faz ou fizer, do que a respeito do que você fez. Por isso é necessário que você faça discípulos. Por isso que é necessário fazer discípulos. Veja que Jesus não deu ordem para ganhar alma. Jesus não deu ordem para ganhar alma. Jesus deu ordem para fazer discípulo. Procure na palavra se você encontra algum versículo de Jesus mandando ganhar alma. Não tem nenhum. Não tem nenhum versículo de Jesus falando para ganhar alma. Mas ele o tempo todo ensinando os discípulos dele a fazer discípulos. Então entenda essa necessidade. Por quê? Porque o sábio arquiteto, ele coloca o fundamento e outro edifica sobre esse fundamento. Então qual é o fundamento que você tem colocado para que outro venha e edifique sobre a sua obra? Isso quer dizer, se você tem feito discípulos, você tem trabalhado, ensinado e feito discípulos para que outros continuem a obra que você começou, ou que você deu continuidade de outros. Isso é extremamente importante, falando a respeito de galardão que será recebido lá no tribunal de Cristo. Isso é muito importante fazer discípulos. Se você não tinha essa preocupação, se no teu coração não existia essa preocupação, então está aí, tenha essa preocupação. Fazer discípulos hoje, muita gente não quer. Muita gente pensa que quer, mas não quer. Porque muitos não querem ensinar, porque pensam que o conhecimento é dele, que a unção é dele, que a palavra é dele, que a revelação é dele. Até dizem assim, eu paguei o preço, fui eu que orei, eu que fui para o monte, eu que jejuei, aí Deus me deu esse conhecimento, Deus me deu essa unção, Deus me deu esse entendimento, agora eu vou dar de graça para os outros. Mas ele está sendo totalmente ignorante ao pensar assim. Porque quando você passa o seu conhecimento, quando você passa o seu entendimento, quando você coloca em outros vasos a unção que está em você, tudo aquilo que o seu discípulo fizer, você tem galardão nisso, porque ele está usando aquilo que estava em você e que você compartilhou para ele. Compartilhe o teu conhecimento, compartilhe a tua unção, ensine, faça discípulos, porque isso vai fazer diferença na hora de você receber galardão. Na hora de você receber o teu galardão lá em cima, lá dentro da Nova Jerusalém, isso vai fazer diferença, para que você não seja achado salvo, mas de mãos vazias. Nós vamos ficando por aqui, a gente continua no próximo, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor, aqui é a Academia de Profetas, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Paz do Senhor.